Esse disco, eu já venho maturando o conceito dele há pelo menos uns 2 anos, né? Meu último disco antes dele é de 2018, então tem um longo hiato aí, teve pandemia e, enfim, quando a gente começou a maturar foi nessa ideia. Eu sempre quis trabalhar com o Lucas Martins, que é produtor do disco, né? Já colaborava em outros trabalhos, né? A gente toca junto com o Curumim, toca junto com o Russo, mas eu queria um trabalho eu e ele, né? Então, assim, há uns 2, 3 anos atrás, e aí tem essa coisa de agenda, né? Que, enfim, cada um vai trampando e a coisa vai demorando e tal. O que nesse caso foi muito interessante, porque, assim, deu um tempo de maturação, a gente trabalhava, produzia, fazia uma música, aí demorava 2 meses sem se encontrar, quando encontrava de novo, já era aquela coisa do tipo, pô, já entendi direitinho o que precisa e o que não precisa. Então, assim, a gente tá fazendo esse disco, cara, fez esse disco há pelo menos, assim, 2 anos e meio, sabe? Começou com um single, outro single, aí entrou o Russo na parada, que deu o nome do conceito. A ideia inicial era fazer 2 singles, eu e o Lucas, Um Beijo e Muito Mais e Labareda, foram as 2 primeiras. E outro dia foi ensaiar com o Russo, aí, enfim, fomos ouvir as preces, aí o Russo deu esse toque, assim, falou, pô, muita onda isso aí, né? Esquema digital Belém. Ele meteu essa frase, assim, e aí, tipo, aquilo marcou na minha cabeça, né? E acendeu essa chama, e aí, assim, a partir disso eu fiquei com vontade de desenvolver esse conceito, né? Que, assim, não é uma invenção da roda, porque, enfim, se você pega essa coisa da tecnologia e dos ritmos periféricos, né? O funk faz isso, o tecnobrega faz isso. Então, assim, não é uma invenção da roda. Mas, pro meu som, é algo novo, né? Porque, assim, a minha discografia, os meus 4 discos anteriores, o Lucas me fez essa provocação, do tipo, pô, teus discos já soam orgânicos, vamos fazer um disco mais digital. E aí, junto com esse conceito do Russo, Digital Belém, que ele deu os toques, a gente começou a desenvolver, assim, foi um eureka pra mim. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer músicas nesse conceito, né? Você pode ficar assim, ó. Se você quiser. A gente, assim, nunca sabe exatamente como vai dar. São ideias e tal. Umas que ficam fantasticamente dentro do conceito, outras nem tanto, né? Então, assim, a gente vai elaborando. É isso que você falou, assim. Belém tem muito isso, uma cena eletrônica, né? E quando você pensa em eletrônico, as pessoas às vezes pensam, sei lá, em música eletrônica. A origem do eletrônico em si, dessa forma, é o tecnobrega, né? Tipo assim, a gente pegou os ritmos como cúmbia, guitarrada, carimbó, e aí, enfim, a partir dessas batidas foi sintetizado isso no computador, né? O cara pegou um MPC e fez tudo. Pô, essa batida é uma batida de brega acelerada, vira uma coisa que não existe. O que é isso? Tecnobrega. Uma aceleração dos compassos, né, do tempo. E aí, a partir disso, com recursos... A gente fala digital e a gente pensa em coisas elaboradas pra caramba, né? Mas às vezes é um computador ali na periferia e o cara com Fruit Loops, sei lá, fazendo música. E assim, quando você vê a sofisticação, é tão interessante, cara, porque, tipo assim, é minimal pra caramba, né? É tipo assim, você pega, é um beat, é um tecladinho fazendo... E no máximo uma guitarra e um baixo, assim. Então, assim, é minimal, mas assim, é fruto da escassez, né? Não é nada assim, pensado. E aí depois vira estética, né? Assim, depois a gente que analisa de fora e diz, olha, existe um movimento aqui. Mas assim, no primeiro momento é a vontade de fazer da galera com os recursos que tem, né? E aí, enfim, mistura ali o eletrônico com as referências que você tem. E lá a gente escuta muita cúmbia, muito merengue, muita salsa. Então é tipo assim, o que é esse eletrônico em Belém? É a junção dessa, como você bem falou, a junção dessa tradição, né? Dessa galera que escuta merengue, carimbó, brega, bolero, com as novas tecnologias, a juventude querendo se atualizar. A única coisa orquestrada mesmo foi a presença do Aldo, a presença do Manuel Cordeiro e a presença da Laís. Eram 3 presenças que eu queria muito, né? Porque se você pega esses 3 junto comigo, você tem um recorte cronológico muito interessante da cena paraense, né? Se você pega o Aldo, que é o ato inaugural da guitarrada, é um cara que tinha que ser exaltado como Eric Clapton, como B.B. King, ele é simplesmente isso, só que no Brasil, e a gente trata muito mal os nossos astros. Ele é um guitar hero, ele é um cara que inventou uma linguagem ao lado do Mestre Vieira, né? A guitarrada, que hoje é patrimônio cultural, ele é inventor dessa história, ao lado do Mestre Vieira. O Mestre Vieira é o ato inaugural, 1983, 84, primeiro disco. Logo depois, 85, 86, vem o Aldo. E assim, ajudando a desenvolver essa linguagem, que é exatamente essa coisa da guitarra chorosa, a guitarra como protagonista, fazendo a melodia, às vezes, da voz, né? Você podia fazer uma letra. Eu sei que você quer, mas eu me adoro, sabe? Então, assim, é ele fazendo às vezes de uma voz na guitarra, com as melodias lindíssimas, partindo de um lugar do choro, né? No sentido da técnica, se você vê essa coisa cromática, é tipo, parte do choro, mas assim,
um crossover com merengue, com salsa. Nos anos 70, as frequências das rádios em Belém, em Macapá, em Manaus, em São Luís, as frequências da rádio pegavam mais nítida as rádios da América Central e da América do Sul do que as rádios do sul do Brasil, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, tipo assim, quando você sintonizava a FM, as rádios daqui do Brasil soavam meio chiadas e as rádios da América Latina e América Central soavam perfeitamente. Então, obviamente, a galera escutava muito mais aquilo. Então, daí vem a origem da influência da salsa, da cúmbia, do merengue, do bolero. A guitarrada, ela nada mais é do que vem do choro, vem de uma coisa genuinamente brasileira, misturada com essa América Latina. Primeiro, uma honra, né? Porque, assim, eu sou fã, assim... Quando você tava me perguntando das influências do disco, eu não tenho coisas diretas no sentido, esse disco eu vou me inspirar em tal artista, ou, esse disco eu vou me inspirar em tal movimento. As inspirações da minha vida, eu uso todas no processo criativo que eu vou usar. Então, tipo assim, o Aldo, ele tá, assim, ele é uma nuvem, né, que paira, assim, sobre a minha música, né? Quando você vê, por exemplo, o solo de Sagitariano, que é um solo de guitarra limpa, fazendo a melodia da voz. Latino-americano do norte do Brasil, a minha régua e compasso é uma memória afetiva de pensar na música do Aldo como um norte ideal ali pra mim, sabe? A realização e a satisfação, acho que tá muito mais aqui, sabe? Tem essa coisa toda dos números, né? Dos plays, dos views, e do show tá lotado, e da casa tá cheia, e de, enfim, os números serem algo significativos, e de fato são hoje em dia, né? A gente não pode também deixar de lado isso, mas assim, o que é realização de fato? É gente, né? É gente, é ter, assim, esses ídolos, é ter essas bandeiras fincadas na minha obra, né? E aí quando você tem um Aldo Sena, quando você tem um Manuel Cordeiro, quando você tem uma Laís, que é a nova safra da música paraense, o que é popular hoje em dia, né? Tipo assim, as pessoas ficam viajando nesse conceito pop e pensando no pop como gringo. Pop de popular, cara. Então assim, quando você pega um Pinduca que tá tocando de sexta a domingo pra 15 mil pessoas lá em Ajuruteua, lá em Coraci, lá em Belém, isso é pop, pô, isso é popular. Esqueça tudo, o cara tá tocando pra muita gente, sabe assim? É porque talvez às vezes não chegue pra cá, pro eixo Rio-São Paulo, e a gente tem um pouco isso, né? Na história da música paraense existe muito silenciamento, e agora essa retratação tá começando a acontecer, né? A partir do lugar que, se você pensa num mundo sustentável, você tem que pensar na Amazônia. E você não tem como não dar o protagonismo para as pessoas que moram lá. Tem anos de uma cena super pungente, hein? É isso que a gente tá falando. Aldo Sena, aí depois você pega essa fase do Manuel Cordeiro, que produziu o Arilu, que produziu o Beto Barbosa, que veio com o Calypso, que veio com Barata, esse guitarrista maravilhoso. Aí você pega depois essa linha evolutiva, Pio Lobato, aí você pega depois Felipe Cordeiro, eu, Lucas Estrela, aí vai desaguar a Guitarrada das Manas, aí vai desaguar na Laís. Tá ouvindo a música e na hora do fico triste, você sobe, galera. Tem que dar um moche. Mas é pra entrar na mesma hora que entra na música, é normal, né? Mesma hora. Vai ser que você... Foi mal, eu que errei. Olha aí. Eu que errei. Foi mal. Te botando na fogueira. Você desceu porta? Tocar uma vez sem compromisso, descer sem compromisso. Que até com calor. Tá? E a Laís é uma delas, assim, uma baterista maravilhosa, uma musicista ótima, ela tocando bateria, a coisa mais linda do mundo, canta bonito, canta afinada. E uma coisa muito interessante da Laís ela respeita muito a tradição como eu. Eu acho que tem uma identificação nossa, imediata disso, assim. Quando eu vi a Laís, ela tava cantando uns boleros, umas coisas assim, umas bachatas. Foi tecendo essa relação, conheci ela aqui em São Paulo, quis botar ela no disco e fiz um brega pra ela cantar no disco. Brega romântico, né? Chama Brega da Saudade. O disco tem esse recorte, vai do Aldo Sena a Laís, passando pelo Manuel Cordeiro, passando por mim, então tem um recorte da cena paraense. E aí, enfim, Digital Belém. Fora as outras participações, né? Pulso Passa Pulso, Larissa Luz, as meninas, Marieta e Kika. Eu acho que o que mais tem de interseção é um povo muito orgulhoso de si mesmo e muito consciente da própria origem. Quando você pega a Bahia, tem o trap, mas o trap vai passar pelo pagodão, não é o trap gringo, né? Então assim, quando você pega a bachata, vai passar pelo tecnobrega, não é a bachata por si só. E o filtro é o Pará, o filtro é a Bahia. Não é assim, sabe, essa galera que, não, eu quero fazer uma bachata, e aí vai lá e faz uma bachata chupada igual a uma bachata, né? É uma bachata sobre a ótica paraense, né? Então ela vai ter sensualidade, ela vai ter, enfim, o tempero paraense. Axé tem que nascer profundo, é como a pele do tambor.